Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Com 57 votos no Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, está eleito para a presidência do Senado Federal, presidência do Congresso Nacional. Está eleito o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, com 302 votos, leva a disputa no primeiro turno. A Câmara dos Deputados e o Senado estão sob nova direção e bastaram poucas horas para que aqueles números no placar começassem a se materializar em decisões. No plano dos discursos, tanto Rodrigo Pacheco, que agora preside o Senado, quanto Arthur Lira, presidente eleito com larga vantagem na Câmara, os dois, adotaram um tom conciliatório. A união das instituições em torno do bem geral e a pacificação da sociedade brasileira. A Câmara é e sempre foi a espinha dorsal do regime democrático. A cadeira da presidência está postada bem ao centro da mesa. É para nos lembrar que a presidência deve ter neutralidade, deve ser equidistante. A cadeira é giratória para que seu ocupante seja capaz de olhar para o centro, para a direita e para a esquerda. Mas a primeira medida de Lira como presidente foi justamente chamar novas eleições para a cúpula ali da Câmara, a mesa diretora. Eleições que deixassem de fora o bloco do segundo colocado, do Baleia Rossi. Na prática, a medida varre de cargos importantes ali dentro partidos como o MDB, o PSDB, o PDT e até o PT. Por que eu falei até o PT? Porque o PT é a legenda que tem a maior bancada da Câmara dos Deputados. Nesse episódio do Item Mais, falamos então sobre o novo comando no Congresso brasileiro e sobre como essa aliança firmada entre o Centrão e o Palácio do Planalto pode influenciar os rumos da política daqui para frente. Para começar o papo, eu recebo de novo a nossa analista de política, a Basília Rodrigues. Basília Rodrigues, bem-vinda de volta ao Item Mais, minha querida. Oi, Mona Lisa, tudo bem? Tudo jóia. E a todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Tem muita gente dizendo que o Lira foi pra cima, então, daquele bloco, que apoiou Baleia, bloco articulado pelo ex-presidente, agora Rodrigo Maia, que ele foi pra cima porque é uma questão de já medição de força, mas o outro lado deu margem pra isso, E a margem, ela pode ser mensurável. Durou 6 minutos de atraso. Conta mais para o pessoal entender esse imbróglio que pode acabar no Supremo. E já falar que da última vez que nós estivemos juntas, a gente apontou muitas tendências aí nesse último Item Mais que se configuraram, Falamos do Lira eleito em primeiro turno, da Simone Tebet lá no Senado, que seria, havia a possibilidade de ser abandonada pelo MDB, ou como uma fonte aqui do Planalto disse, rifada, pelo seu próprio partido. Agora, projetando aí o que acontece após essa escolha, esse divisor de águas aqui em Brasília, novas cabeças da Câmara e do Senado, o que a gente tem é o Arthur Lira sendo o Arthur Lira, Ele chegou com muito poder, o poder de 302 votos, uma vitória cachapante já no primeiro turno, Também poder de estar com o Palácio do Planalto ao lado, já começou dedilhando o que a gente chama de rosário de métodos do Centrão, surpreendeu, sabiam todos ali que seria uma nova era, Mas talvez não com um início tão marcante, em que ele dissolveu toda a combinação da outra chapa, do grupo de Baleia Rossi, fazendo valer o que está no regimento da casa. Então, você também não pode acusá-lo de métodos ilícitos. Ele diz que os partidos que compuseram ali o bloco com Baleia Rossi perderam o time. E isso, de fato, aconteceu. Mas esses partidos
jogam a culpa no sistema. Dizem que o sistema ali, na hora de cadastrar o bloco, saiu do ar e apesar de muitos até já terem liberado as suas bancadas, saberem que a maioria estava com Arthur Lira, estavam ainda na intenção de registrar seu partido junto à Baleia Rossi, porque vale destacar que nessas eleições a gente fica numa primeira votação de olho na escolha do presidente da casa e numa segunda votação de olho em quem vai compor a mesa diretora. E aí é uma nova votação mesmo, outros critérios, inclusive saber quem está formalmente com o grupo maior. Pela representação ali das bancadas, claro que é praxe, né? Aquela divisão de forças para a composição da mesa, até porque sim, tem a representação ali das maiores bancadas, mas a questão é essa que você colocou. O outro lado deu margem, aí diz que a culpa é do sistema, mas se isso tivesse acontecido para o outro lado, provavelmente a reação teria sido a mesma. A gente está falando de briga de cachorro grande e experiente, né, Basília? Exatamente. São parlamentares aqui de longa data, parlamentares que já estiveram à frente de presidências, de comissão, já foram líderes de outros governos, então entendem bem os meandros aí da política brasileira e, em especial, o ponto a ponto do regimento. Isso é algo que chama muito atenção naquele centrão raiz. Quem trouxe todo o seu conhecimento de regimento interno, que batia de frente ali com parlamentares da chamada oposição na época, era o ex-presidente da casa, Eduardo Cunha. Ele era muito conhecido por isso. Então, ali em 2015, quando ele tomou posse, já chegou com uma declaração emblemática, né, que de tédio ninguém iria morrer. E, de fato, a gente via aqui, Mona Lisa, em muitas votações, o Cunha colocando um mesmo assunto, tema, para votar 1, 2, 3 vezes, até dar o resultado que o interessava, que era a aprovação. Então, quando a gente fala dos métodos do Centrão, é por aí. Vai também dessa sagacidade deles em utilizar instrumentos legais a seu favor, como o Lira já saindo como um defensor, né, do regimento da casa. Para a gente só reiterar, então, o que você acabou de dizer e que às vezes fica meio naquela nuvem de excesso de informação, o pessoal falando, isso é politiquês, isso não interessa. Sim, gente, interessa. A composição da mesa diretora, que agora está mais na mão de Lira, claro, não estou contando aí com a judicialização dessa questão regimental, né, se for para o Supremo, difícil ir para o Supremo, né, porque é uma questão de regimento mesmo ali da Câmara e, portanto, eles têm que resolver. Quando a gente fala mesa na mão de Lira, isso não dá mais apoio ao governo Jair Bolsonaro, isso dá mais apoio e mais poder para exatamente o Centrão, que quando apresenta a fatura, ela é cara. Exatamente. Olha, a vitória do Arthur Lira contou com um ponto, assim, amplificado para o Centrão, porque foram 302 votos. Então, até quem não era Centrão votou também em Lira. Foi guiado, né, pelo canto da sereia. O que esse placar significa e é importante quem está acompanhando o podcast possa desenhar? 302 votos, mas o que é isso? Se o grupo se mantiver unido, Mona Lisa, por exemplo, segura um processo de impeachment contra o presidente da República, já que o governo precisaria apenas de 172 apoios para dar um tipo de show ao impeachment, né? Com esse placar também dá para aprovar projetos de lei, projetos importantes daquela chamada pauta de costume. Então, se houver consenso entre esses parlamentares, também dá para aprovar uma pauta de costume, né? Passa. Esse número aí de 302 só não aprova de cara uma emenda à Constituição, uma PEC, mas como reforma administrativa, reforma tributária, por exemplo, são pautas um pouco mais ecumênicas, né? Você não precisa ser centrão para aprovar, para apoiar uma reforma. Digamos que somando mais alguns votos aí do outro grupo, né? Do grupo que estava com Baleia Rossi, também dá para levar uma PEC. Ou seja, quem está com as rédeas nas mãos são agora os integrantes desse grupo que apoiou Arthur Lira. Então, se é projeto de lei, se é PEC ou alguma outra variável aí que possa incomodar o governo federal, vai ter que dizer amém, amém ao Congresso Nacional. Basília,
Basília, tem uma informação circulando nas últimas horas dos nossos colegas jornalistas de que a hora em que saiu ali o resultado, muito favorável também, estou olhando para o Senado agora, para Rodrigo Pacheco, chegou ali o senador Flávio Bolsonaro, entregou o celular para ele, quem estava do outro lado da linha era o presidente Jair Bolsonaro, que foi um constrangimento ali, meu Deus, o presidente ligando na hora. Esse alinhamento que o Palácio do Planalto quer fazer já declarado, né? O presidente falou assim, quer influenciar nas casas. O que isso pode determinar o futuro, por exemplo, da condução do governo em relação à pandemia e a outras questões sensíveis ao governo Jair Bolsonaro? Vitórias anunciadas, né? Com a máquina pública, emenda, cargo, tendo uma reforma ministerial aí no horizonte. O governo sabia que ia ganhar e quando ele mergulhou de cabeça ali, intensificando as negociações, tanto é que nas últimas horas o que vinha acontecendo aqui em Brasília eram almoços, jantares da vitória, para você ter uma ideia assim do ânimo, né, lá em cima, da autoestima do governo e dos seus governistas. Mas tem um outro lado, né, que todo presente tem um preço. Então, tanto na Câmara quanto no Senado, não se fala em outra coisa do que a divisão de espaços. Ministério da Cidadania deve ser aí o primeiro lugar a ir para um novo ministro, né? Uma mudança que pode ocorrer ainda nesta semana. Retorno do Ministério da Segurança Pública, então um esvaziamento ali do Ministério da Justiça, né? Que voltaria a ser 2 pastas, e também um retorno do Ministério do Esporte. Tem uma outra volta aí anunciada, né, a volta daqueles que nunca morreram, que é o MIDIC, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Congresso. Então, agora que o barco está mais cheio, porque o governo diz com peito estufado, temos uma base aliada, vai ter que distribuir espaços. Até pouco tempo aqui, olha, a gente ouviu o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que não é político, mas está aprendendo, né, dizendo o governo tem que trabalhar com as peças que possui no tabuleiro. É isso aí, para quem falava que todo jogo até então era a velha política ganhou uma plástica e tá aí com nova cara, né, Basília? Aquela tal customização que a gente comentou no último Item Mais. Minha querida, um beijo! Ai, muito bom. Venha sempre conversar comigo. Eu fico muito feliz da gente poder trazer esses detalhezinhos aqui de Brasília que o podcast permite, né? Um beijo, obrigada. Nessa segunda parte do programa, eu converso com o analista de risco político, o Creomar de Souza. Muito bem-vindo ao Item Mais. Creomar, prazer em falar com você. Monalisa, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e um prazer conversar contigo sobre algo tão importante. Então vamos lá, ajude-me, por favor. Vamos falar papo reto, de verdade, o que significa esse fortalecimento do Centrão, quando a gente olha de verdade o que é o Centrão, mesmo eles dizendo, não, o Centrão não é nada disso. O que significa o Centrão ter mais força e entregar a conta ali, ó, para debaixo da porta do gabinete do presidente Jair Bolsonaro neste momento do nosso país? Monalisa, a pergunta é muito boa. Eu creio que significam 2 coisas de saída, né? A primeira delas é uma pá de cal na narrativa do presidente Bolsonaro que o elegeu na campanha de 2018, que envolvia dizer que o presidente era um candidato antissistema e que não queria compactuar com as forças mais tradicionais da política. E o Centrão no Congresso Nacional é a maior dessas forças. O segundo elemento, que é importante também, é que dá um respiro, pelo menos temporário, ao presidente Bolsonaro, que sofreu muito, sobretudo no ano de 2020, com uma relação muito difícil com o Legislativo. Então, a vitória de Pacheco e de Lira dão, em algum sentido, uma sinalização de que o presidente vence uma batalha e vence de maneira muito expressiva. A questão que fica para o futuro é saber se o presidente consegue manter um nível de estabilidade, de convivência harmônica com essas forças políticas, porque, no fim, o Centrão tem sempre uma agenda que é muito própria, né? E não necessariamente isso vai o tempo todo estar em sintonia com os interesses do Palácio do Planalto. Especialmente com os interesses da população brasileira, e me refiro, por que eu falo especialmente
mente da população brasileira, porque faz muito tempo que a gente não via a população brasileira numa penúria tão dura, tão séria. Claro, tudo agravado pela pandemia, a culpa não é do governo, mas as deliberações ou o atraso dessas deliberações, por exemplo, na compra de vacinas, por exemplo, com discurso claro sobre a pandemia, por exemplo, sobre a importância da atitude consciente, tudo isso piorou o cenário e é o que a gente está vivendo em várias partes do nosso país nesse momento. Sim, as responsabilidades elas são correlatas, né? Sim, sem sombra de dúvida. Eu creio que uma grande dificuldade que afligiu o Brasil durante o ano de 2020 foi que o governo Bolsonaro fez uma escolha estratégica equivocada, né? E aí é importante lembrar que presidentes não tomam decisões sozinhos, eles são aconselhados. E nesse aspecto, o núcleo duro de aconselhamento do presidente Bolsonaro orientou o governo para um caminho que não era o caminho mais eficaz. O governo optou por manter uma interlocução com uma base eleitoral para quem é aquele discurso de dizer que o Covid não era algo grave, que não existia um problema, pensando apenas na agenda de 2022 e deixou de lado aquilo que de fato estava acontecendo nas ruas, que era um sucateamento e uma dificuldade grave do Sistema Único de Saúde. E aí é importante ponderar, o Sistema Único de Saúde não passa dificuldades agora por causa da pandemia. O Sistema Único de Saúde passa dificuldades ao longo do tempo. E a pandemia serve para mostrar de maneira mais clara o quanto que a ideia é boa do ponto de vista de princípios, mas o quanto que a sociedade brasileira tem que ficar de olho para que ela funcione bem. E as escolhas estratégicas do governo de um lado e o embate constante e pouco resolutivo entre o Congresso e o Executivo de outro colocaram a sociedade em uma situação em que nós não temos no horizonte uma resolução fácil desse dilema, porque afinal não há vacinas disponíveis a todos em termos globais, né? Me ajuda também a gente a olhar para a composição do xadrez político no nosso país. Rodrigo Maia, agora o ex-presidente da Câmara, está absolutamente enfraquecido, né? Rodrigo Maia, ali na interlocução, saiu fazendo ameaças, ou até para as últimas horas aí do comando ainda. E há um cenário já projetando, o que é péssimo, mas de fato não dá para a gente negar, 2022. E todo o cortejo já que Rodrigo Maia está recebendo de legendas importantes, como o Tucanato Paulista, que sim, se a gente olhar Tucanato Paulista, João Dória, Bolsonaro, adversários em 2022. Daqui para frente é futurologia demais a gente colocar no mesmo pacote essa análise e já conseguir antever o que vem nos próximos meses. Se alguém perdeu muito ontem foi o Rodrigo Maia, né? E o Rodrigo Maia perde ao retardar a escolha de um nome. Essa derrota começa em novembro do ano passado, para ser mais preciso. E por que novembro? Porque em novembro Arthur Lira começa a fazer campanha. E aí é importante lembrar que Lira viajou por todos os estados brasileiros e conversou com um número enorme de deputados. Todo deputado que quis conversar com Arthur Lira pôde conversar com ele. E uma crítica muito forte feita à composição Rossi-Maia era o fato de que, principalmente, Baleia Rossi era visto como um deputado inacessível. E muitos daqueles parlamentares que são chamados depreciativamente de baixo clero diziam que era uma campanha de caciques. E aí o plenário, em algum sentido, se vingou dos caciques, dando uma vitória muito expressiva a Arthur Lira. E qual é o futuro de Rodrigo Maia? Sem sombra de dúvida, esse futuro não vai ser fácil caso ele permaneça no DEM, porque efetivamente o que nós vimos foi uma manobra de ACM Neto, que é o presidente nacional da legenda, mas que tem objetivos claros de ser governador na próxima eleição do estado da Bahia, de fazer uma composição que foi liderada pelo DEM baiano, né, para em algum sentido ter uma boa relação com Lira, porque ACM Neto sabe do enorme desafio que será vencer o PT no interior do estado da Bahia. E aí eu convido aqueles que nos ouvem para depois darem uma olhada no mapa eleitoral das últimas eleições e ver como os pontinhos em que os candidatos do DEM ao governo venceram no estado da Bahia, só para a gente ter um exemplo, são ilhas isoladas. Isso coloca, então, que o interesse de ACM Neto foi superior ao interesse de Rodrigo Maia. O interesse de ACM Neto pavimentou também a vitória de Rodrigo Pacheco no Senado. Então, o DEM tem uma nova configuração. O que sobra para Maia? Ora, ou voltar para um espaço menos privilegiado na Câmara dos Deputados e começar um trabalho de formiguinha para reencontrar alguma capacidade de ação e articulação no DEM, ou trocar de legenda. Se trocar de legenda, o PSDB é uma saída possível. Qual é a dificuldade a partir daí?
é que Dória contava, em algum sentido, e contou com o apoio de Maia durante todo o ano de 2020 e ainda nesse início de 2021, para fazer uma composição em que houvesse uma dobradinha PSDB-DEM visando 2022. Isso provavelmente não existirá mais. Então, Maia, à medida que mude de partido, fica aquela questão. A última foto de Rodrigo Maia não é de um político vencedor. A última foto de Rodrigo Maia é de um presidente que foi muito longevo na Câmara dos Deputados, mas que precisa, em algum sentido, se recuperar, cicatrizar algumas feridas e construir uma nova agenda. Essa capacidade de agregação em torno do nome dele existe, mas não é tão forte quanto 2 anos atrás. E esse me parece ser um elemento importante para o cenário futuro, que dá, na atual conjuntura, uma vantagem ao presidente Bolsonaro em face de alguns outros concorrentes diretos. Quando você fala sobre essa redefinição de Maia com ele mesmo, né? Esse autoquestionamento sobre quais foram os erros para o resultado que se viu. Claro que não dá para medir força, né? Quando o Palácio do Planalto abre a gaveta e o governo em geral e oferece emenda, oferece cargo, oferece ministério, o jogo é desigual. Mas no discurso de Lira ontem, eu anotei aqui umas frases enquanto a gente estava ali na cobertura no Expresso CNN, na TV, e que é um apontamento muito cirúrgico que Lira fez nos últimos meses, nessas andanças aí pelo país, que ele falava: agora não será mais a vontade de apenas um. A Câmara tem que ser de todos. A Câmara será de todos nós. Será uma nova forma de funcionamento dessa instituição. Lira promete mais voz para todos. É discurso de impacto de chegada ou a gente pode esperar uma Câmara com mais representação quando a gente vai ouvir ali a opinião dos deputados em geral? Mona Lisa, a expectativa é de que Lira faça uma gestão mais voltada para ouvir os deputados. Esse foi um trato, inclusive, muito forte durante a campanha, né? Nós aqui na consultoria tratamos a narrativa de Lira durante a campanha como uma narrativa feita para dentro. Isso quer dizer, ele o tempo todo buscou ouvir e se comprometer a entregar para cada agrupamento político partidário dentro do Congresso que quis ser parte da sua campanha, a agenda que aquele agrupamento desejava. E isso se manifestou também, eu fiz umas notas, tomei a liberdade de fazer umas notas também, no discurso de apresentação da candidatura. A frase mais forte de Arthur Lira no plenário foi dizer: olhem para aquela cadeira, e ele se referia à cadeira da presidência. Lá está um trono? E ele dizia: não está um trono, porque essa é uma casa em que todos os parlamentares são iguais. Nós não vivemos em uma monarquia. E nessa crítica em específico, ele bateu muito forte no grupo político de Rodrigo Maia, porque aí tem um elemento que é da própria conjuntura, que significa o quê? Durante a pandemia, com a ideia dos despachos eletrônicos e a interrupção dos trabalhos das comissões, muito poder foi concentrado nas mãos da presidência. E Maia não teve o pudor de usar esse poder, afinal era uma prerrogativa dele. E tudo bem até aí. O problema fundamental decorrente deste processo é que em algum momento vários deputados consideram, e aí a votação de 302 votos de Lira mostra que isso era uma força grande dentro do Congresso, que Maia passou a tratar todos os temas da casa como uma decisão monocrática, aproveitando-se o fato de que tinha muita prerrogativa nas mãos da presidência. E à medida que ele foi fazendo isso, ele foi se afastando dos pares. E alguns dos seus aliados mais próximos, inclusive, chegaram a pontuar o fato de que a demora de Maia em escolher um candidato seu para apoiar, foi um dos elementos que deu maior vantagem a Arthur Lira. Porque quando o Lira começou a campanha em novembro, alguns dos apoiadores de Maia diziam: não, queimou a largada, né? Como uma expressão de que está começando muito cedo, não vai ter fôlego. Mas o que Lira percebeu ali é que Maia estava preso em uma ideia de que, por mais que ele não falasse publicamente, ele esperava que o STF desse a possibilidade de que ele fosse candidato. À medida que isso não acontece, o grupo está esvaziado e ele vai buscar um nome que atenda aos seus interesses e que seja competitivo. Ele escolhe Baleia Rossi. Baleia Rossi tem essa dificuldade de interlocução com outros parlamentares.
né? O resultado fundamental é que a narrativa também construída foi equivocada, porque ela foi uma narrativa feita para fora. Me parece que Maia, Rossi e aquele grupo acreditavam que aconteceria algo como uma enorme manifestação da sociedade nas redes sociais, pressionando os deputados a não votarem em Arthur Lira. Mas isso nunca esteve nem perto de acontecer. Então, o encadeamento de equívocos em sequência foi tornando o caminho de Arthur Lira mais fácil, a trajetória de Maia descendente numa velocidade muito alta, e hoje nós temos um panorama em que Lira foi eleito com uma votação recorde, obviamente com o apoio do Palácio do Planalto, mas a gente não pode tirar de escopo o grande mérito que ele teve em entender as demandas de uma parte considerável dos deputados, né? E o cenário, nesse exato momento, é favorável ao presidente Bolsonaro, mas é importante entender também que nenhum presidente da Câmara vira presidente da Câmara sem a construção de compromissos e consensos com os outros parlamentares. E aí eu estou dizendo isso por quê? Porque especificamente Arthur Lira tem agendas às quais ele deve atender os parlamentares. E aí, quando a gente pensa em termos de cenário futuro, nós não podemos cair na ilusão de que Lira pautará apenas aquilo que interessa ao governo. Em algumas situações, ele vai pautar também aquilo que diz respeito e gera interesse no grupo parlamentar que o elegeu. Super importante esse esclarecimento para a gente fechar o nosso papo. Adorei conversar com você, Creomar. Muito gostoso o papo, ele é denso, mas ele é claro. Então venha mais conversar comigo, tá? Poxa, Mona Lisa, muito obrigado. Foi um enorme prazer. Me sinto hoje honrado com esse diálogo e estou sempre à disposição. Pode contar comigo. Sem politiquês, a gente falou desse episódio político tão importante para o nosso país. Vai ter mais papo sobre isso sim, porque vem aí as agendas importantes de votações importantes que têm a ver com a vida de todos nós. O que tem a ver com a nossa vida também é saber que a gente se ouve todos os dias. Que bom! Amanhã tem mais então. Até!